Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 8 de maio de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, domingo amanhã, dia das mães, mas a gente tem jogo pra caramba, tá legal? Vou tentar falar aqui o mais rápido possível, pro vídeo ficar mais curto. Passando sobre ontem rapidamente, foi um dia muito bom pra gente, a gente conseguiu cravar praticamente tudo. O problema é que eu tô com o dedo podre, né? O jogo que tá dando errado é justamente o jogo que eu coloco no bilhete. O jogo da Inter, pô, foi maluco, acabou começando perdendo de 2-0, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, mas só virou no segundo. E também falei pra vocês, cuidado com equipes que não estão buscando mais nada. Ontem a Juventus fez de tudo para entregar o jogo, acabou conseguindo. O goleiro errou o passe, depois o zagueiro errou o passe pro atacante. Fizeram de tudo para sair o gol do Genoa, acabou saindo quem foi no mercado de gols que eu falei que era melhor, acabou cravando. Então vamos logo para amanhã, pra gente não demorar muito. E amanhã eu dou os parabéns pra mamãe. Na verdade, eu já posso dar logo, né? Já posso me adiantar. Feliz Dia das Mães a todas as mamães apostadoras, ó. Grinzada amanhã para comemorar, hein? Grinzada hoje para comemorar amanhã. Amanhã outro green também, esquece. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 8 horas da manhã, Campeonato Francês. Tem um jogo do Lyon que vai visitar o Metz. Né? Vamos dar uma olhada aqui na classificação rapidinho. O que eu tenho de interessante aqui? O Lyon tem uma chance, embora pequena, de disputar uma competição europeia. Ele está com 55 pontos. O Nice está com 60, faltam 3 rodadas, 5 pontos, dá para tirar. É difícil, mas dá para tirar. Do outro lado eu tenho o Metz, que também é uma situação parecida com o Lyon. Tá muito difícil aqui de conseguir fugir do rebaixamento, faltam 6 pontos para ele chegar ali na zona da repescagem, mas faltam 3 jogos dá para tirar 6 pontos, sim, dá para tirar 9 no caso, né? Então é o seguinte, embora os dois tenham chances pequenas, tem chance, então eles vão lutar até o fim. O Lyon em 35 jogos fez 59 gols e sofreu 45, é um time over, é um time que faz muito gol, mas também leva muito gol. E o Metz em 35 jogos venceu apenas 4, fez 31 gols e sofreu 62. Não faz tanto gol assim, mas sofre muito gol esse time fraco do Metz. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Metz vem de 6 jogos sem vencer, 6 jogos seguidos sofrendo gols. O Lyon dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8, em 6 foram ambas marcam. Tropa, 2 cenários para esse jogo. Primeiro cenário, eu posso explorar a vitória do Lyon, né? Um time que está lutando ali em cima, acabou de vir de uma goleada em cima do Marselha, 3-0, está animado, tem um time melhor e tem tudo para vencer, tá? Ainda mais o Metz nessa péssima fase aí, não consegue ganhar de ninguém, mas é aquele negócio, se você quiser explorar o desespero, são 2 equipes que precisam do resultado de qualquer jeito, cada uma com um objetivo diferente, mas sabe que se não vencer esse jogo, já era, a gente pode estar explorando gols, pode estar explorando mais de 1,5 no bilhete, só que aqui também, para quem é mais ousado, um 2,5 ou um ambas marcam, cabe também, tá? Porque a gente está lidando com um jogo de desespero, a tendência da gente ver gols para os dois lados. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 3-1 para o Lyon, para mim o Lyon tem tudo para vencer, mas acredito num jogo de gols também. 8h30 da manhã, Bundesliga 2, tem um jogo do Werder Bremen, que vai visitar o Aui, né? Jogo muito interessante, por quê? Porque o Bremen é o terceiro colocado, né? Lembrando que os 2 primeiros sobem direto e o terceiro vai para uma repescagem. Só que o Darmstadt já jogou ontem e tropeçou. Então para o Bremen é muito importante ele vencer e ir para a última rodada bem tranquilo, dependendo apenas dele. Tudo bem que ele pode empatar, que ele passaria aqui o Darmstadt. Só que se ele empatar e o Hamburgo vencer, o Hamburgo joga hoje, o Hamburgo tem um jogo tranquilo, vai ser mais um time com chance de passar ele. Então é muito importante ele já vencer esse jogo de amanhã e ficar muito tranquilo ali para a última rodada. Do outro lado eu tenho o Aui, que já está rebaixado, né? Ele não consegue chegar mais no Dresden, só soma até 29 pontos. Aí tem que ver qual é o estilo de jogo que o Aui vai adotar. Aquele estilo de jogo tipo assim, já estou derrotado mesmo, já estou rebaixado, vou dar aquela entregada, ou se ele vai tentar jogar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Aui dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 5, foi a primeira equipe a sofrer. O Bremen vem sofrendo gols a 5 jogos. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Tropa, 2 cenários aqui. Dá para explorar essa vitória do Bremen. É o que provavelmente vai acontecer, porque é o time mais interessado no jogo. Só que o Bremen ele tem vacilado muito, principalmente contra equipes mais fracas. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 1.
Eu não gosto dessa cotação, mas o mercado está acreditando que o Aue realmente vai dar uma entregada para o Bremen. Bremen, esse último jogo, estava ganhando de 2-0 e acabou levando a virada para 3-2. Então é o seguinte, né, o Bremen ele deve estar com medo, tá ligado? Deve vir para amassar, para garantir essa vitória. Então tem uma boa chance da gente ver um gol no primeiro tempo. Gol, tá? Ver gol no primeiro tempo. E uma boa chance também da gente estar vendo 2-3 gols no jogo. Porque se o Aue vier para entregar, o Bremen vai passar o carro. Ele já viu que o 2-0 ali é um sinal de perigo, que ele tem que fazer mais, então a gente pode ver bastante gols nesse jogo. Placar para mim, vou cravar um 4-1 pro Bremen. Para mim o Bremen vai vir para amassar, irmão. É o jogo até se bobear, é o jogo do acesso. Também às 8h30 da manhã, ainda agora para a Bélgica, tem um grande confronto aqui que vale a liderança. O jogo do Saint-Gilloise, que vai receber o Bruges que é o brabo da Bélgica, atual campeão e time dominante. Só que o que acontece? O Gilloise ele é o líder com 43, o Bruges é o segundo com 40. Então é muito importante para o Bruges vencer esse jogo e empatar em pontos com o Gilloise, né? Ainda faltam, são 6 rodadas. Pô, cara, se o Gilloise ganhar esse jogo, ele bota 2 jogos de vantagem para cima do Bruges e vai ficar complicado para ele, tá? Até porque o critério de desempate é quem foi melhor na primeira fase. E quem foi melhor na primeira fase foi o Gilloise. Então o Gilloise ele tem muita vantagem sobre o Bruges. Cara, o Bruges tem que vencer, tá? Resumindo, se o Bruges perder esse jogo aqui, para ele é horrível. E tendo esse confronto direto, eu acredito sim no jogo para gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Gilloise vem de 10 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam também. O Bruges vem de 8 jogos de invencibilidade, então por isso que eu estou fora do mercado de resultados. O Gilloise tem uma leve vantagem pelo fato de estar jogando em casa, diante da sua torcida, mas o Bruges, como eu disse, é brabo, tem que ser respeitado. Eu prefiro em gols, é o jogo que o Bruges tem que se expor. Para o Gilloise vencer aqui é um grande passo rumo ao título. Placar para mim desse jogo, vou cravar o 2-1 para o Gilloise, mas vou repetir, não entre em mercado de resultados que o Bruges tem camisa. 10 horas da manhã, indo para o campeonato inglês, tem um jogo do Arsenal contra o Leeds, tudo para ser um jogão. Arsenal favorito? Sim, Arsenal favorito, mas não gosto dessa cotação. Por mais que o Leeds seja um time mais fraco, o Leeds estava vivendo um grande momento, acabou perdendo esse último jogo. O Arsenal vem de 3 vitórias seguidas, está num momento legal, mas pô, 1,40 eu não confio muito no Arsenal, sendo bem sincero para vocês. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Arsenal é o 4º colocado, tá brigando aqui com o Tottenham pela última vaga da Champions League. Para mim o Manchester não chega. O Manchester até joga hoje, mas sendo bem sincero para vocês, eu acho que não dá para o Manchester. A briga vai ficar entre esses dois aqui, porque o Manchester tem 2 jogos de vantagem, tá ligado? Sobre o Arsenal e o Tottenham. E do outro lado eu tenho o Leeds, que luta contra o rebaixamento. Ele está apenas a 2 pontos na frente do Everton, está empatado em pontos com o Burnley. Então essas 3 equipes aqui vão brigar por essa última vaga. O detalhe importante é que o Everton tem um jogo a menos, né? Então se ele vencer esse jogo a menos, é como se o Leeds estivesse na zona do rebaixamento. Então o Leeds tem que vencer, né? O importante para o Leeds é até pontuar, como o Arsenal é um time mais difícil, se o Leeds empatar não é ruim. Tá, o problema é que se o Leeds perder de 1-0 e perder de 1000-0, é a mesma coisa, pô. Ele vai estar aqui na zona do rebaixamento. Então ele vai para cima, vai se expor. É um time que em 34 jogos sofreu 72 gols. É a pior defesa da competição. Tem média de mais de 2 gols sofridos por partida. Do outro lado eu tenho o Arsenal, que em 34 jogos fez 54 gols, sofreu 41. O Arsenal jogando em casa é o 3º melhor mandante, né? Faz uma campanha legal. Vamos dar uma olhada no histórico? O Arsenal vem de 3 vitórias seguidas contra o Leeds, 10 jogos de vencibilidade, então carimba, freguesia pura aqui. O Arsenal vem de 3 vitórias seguidas, a gente viu, mas vem de 6 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 oportunidades foram ambas marcam. E o Leeds, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, até porque tem a pior defesa. É um time que, como eu disse para vocês, perder de 1 e perder de 1000 é a mesma coisa, ele tem que se lançar. Então é o seguinte, por mais que eu acredite que o Arsenal deva vencer, eu não considero uma entrada de valor essa vitória do Arsenal no pré-live, né? Durante o jogo, o Arsenal amassando aí pode até ser interessante. Mas pré-live eu venho buscar gols, 2 gols ou 3 gols para este jogo. Cada equipe está muito motivada a vencer, né? Para cada equipe é vencer ou vencer. Um resultado ruim aqui pode acabar atrapalhando os planos delas. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1 para o Arsenal. Acredito que o Arsenal deva levar. 11 horas da manhã temos um clássico carioca aqui, Flamengo contra Botafogo. Apesar do clássico ser carioca, esse jogo vai ser realizado em Brasília. Cotação do Flamengo. Cara, assim, sendo bem sincero, se a gente olhar o elenco,
é uma cotação justa, tá? Não é uma linha desajustada, não acho uma cotação justa. Mas se a gente olhar o momento que o Flamengo tá vivendo, assim, questão de futebol, e aí eu já não considero que vale a pena, tá? Time por time, vale a pena. Agora, se a gente pegar o que o Flamengo tem jogado, o Flamengo é o time que ainda não se encontrou na estratégia do Paulo Souza, tá? Ainda não se encontrou, mas tem um grande time, tem tudo, né, para conseguir, mas rolou agora, tá rolando essa parada do Jorge Jesus, tá ligado? Ele falou que ninguém procurou ele no final do ano, aí o pessoal já tá puto com a diretoria, mas ele também deu uma declaração que ele quer treinar o Flamengo, mas ele só tem até o dia 20, até o dia 20, né, flamenguista? Ele tem até o dia 20 para esperar. Passou do dia 20, aí tchau e benção, não treina mais, aí já coloca uma pressão em cima do Paulo Souza, enfim. Pode ser que esse cenário extracampo acabe influenciando alguma coisa, tá bom? Pode ser que não também, eu só estou trazendo informação para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Flamengo vem de 3 vitórias seguidas contra o Botafogo, 8 jogos de vencibilidade, então vocês já sabem. Carimbo rubro-negro aqui, da freguesia, Botafogo. O Flamengo vem de 3 jogos de invencibilidade, mas vem a 4 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Botafogo vem de 4 jogos de invencibilidade e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam também. Tropa, é o seguinte, falei para vocês sobre o mercado de resultados, mas para mim é interessante buscar o mercado de gols. Dos últimos 5 jogos entre Flamengo e Botafogo, em apenas uma oportunidade a gente não viu 2 gols. E dos últimos 10 jogos, em apenas 2. Tá? Então acredito que se um jogo seja um jogo bem propício, a gente vê pelo menos 2 golzinhos, está pagando bem, porque a linha de over de campeonato sul-americano paga bem. E é isso que eu quero explorar para esse jogo. Ambas marcam vem quente? Vem quente pela zaga do Flamengo, que faz de tudo para entregar. Agora eu não sei se o ataque do Botafogo vai ser tão operante assim, tá bom? Posso até queimar minha língua, mas não me convence esse ataque do Botafogo. Um sofrimento contra o Juventude no último jogo, né, com o estádio lotado, acabou fazendo um gol por conta do pênalti mesmo. Se dependesse de jogada ia ficar complicado. Então, assim, fora que o Flamengo é igual esse último jogo contra o Tajeres, né? Tá ruim, alguém vai empurrar pra dentro, igual o Arão, né? O time gosta muito de ambas marcas. Aí fica a critério de vocês, mas 2 gols pra mim é um mercado bem interessante. E placar pra mim, 2-1 pro Malvadão. 11h15 da manhã, Campeonato Espanhol, tem um grande jogo aqui entre o Villarreal contra o Sevilla. Villarreal que acabou de ser eliminado da Champions League, tinha conseguido reverter o placar contra o Liverpool, né? Fez 2-0, mas no segundo tempo ficou na defesa, e ficar na defesa contra esse time do Liverpool aí é complicado, tá? Muito complicado. Vamos lá, o Sevilla é o terceiro colocado com 64, o Sevilla já está muito tranquilo agora pela essa vaga da Champions League. O Betis já está a 6 pontos dele, o Betis tem um jogo contra o Barcelona, um jogo complicado, e o Villarreal está aqui. A briga do Villarreal é por essa vaga aqui na Europa League. No momento ele está na Conference League e também está sendo ameaçado aqui, tem o Atlético Bilbao no cangote dele. Mas assim, o Real Sociedad acabou tropeçando ontem contra o Levante, né? É um tropeço, perder para o penúltimo colocado é um tropeço, que na verdade era o Lanterna, né? Ontem o Levante era o Lanterna, acabou vencendo a Real Sociedad. Então, assim, é muito importante o Villarreal vencer esse jogo em casa, porque ele vai a 55 e coloca pressão aqui nessa vaga da Europa League. O Villarreal, em 34 jogos, fez 54 gols e sofreu 33. Tem um grande ataque, não sofre tantos gols assim, menos de um gol por partida. E o Sevilla, em 34 jogos, fez 50 gols e sofreu 28. Melhor defesa da competição. Vamos dar uma olhada no histórico. O Villarreal vem de 3 derrotas seguidas, só que dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. Já o Sevilla vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar, mercado de resultados eu tô fora, tá bom? Aqui é a vantagem do Villarreal, por estar jogando em casa, mas o time do Sevilla é chato, é um time que sabe jogar de forma reativa no contra-ataque. Então eu vou cravar aqui um margem, 1,5 gols pelo desespero do Villarreal em vencer. Ele tem que vencer esse jogo se ele quiser disputar uma competição melhorzinha ali, que é a Europa League, e também para não correr o risco até de perder a sua vaga da Conference League, tá? Do outro lado, eu tenho o Sevilla, que quer vencer o jogo, quer terminar aqui na segunda posição, acaba, querendo ou não, ganhando um dinheirinho a mais. O Barcelona tem um jogo difícil contra o Betis, então pode ser o momento ideal do Sevilla aproveitar essa boa. Então, vou cravar 2 gols aqui no safe do Mundo Bet. O ambas marcam vem muito quente também, e aí fica a critério de vocês. Placar para mim desse jogo 1-1. 12h30, Campeonato Alemão, tem um jogo do Brabo de Munique, que vai receber o Stuttgart. Lembrando que o Bayern de Munique não está interessado em mais nada nessa competição, já é campeão. Inclusive esse último jogo não jogou nada, né? Não quis jogar, na verdade, jogou de forma completamente displicente e perdeu.
Eu tenho o Stuttgart que não consegue ganhar de ninguém, tá? O Stuttgart tá há quantos jogos sem vencer? 5 jogos sem vencer. Vem a 20 jogos consecutivos sofrendo gols do Bayern. Quando elas se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Stuttgart está no desespero. Ele, no momento, está na zona da repescagem, está com 29 pontos. Detalhe interessante é que o Stuttgart está apenas a 2 pontos do Arminia, aqui, né? Os 2 últimos caem direto. Só que o Arminia já jogou ontem e perdeu. Então, se o Stuttgart vencer esse jogo aqui, ele já consegue colocar uma vantagem em cima do Arminia que ele não pega mais. Então, ele não teria mais chance de ser rebaixado direto. Mas, em contrapartida também, ele está a 4 pontos atrás do Hertha, faltando 6 pontos para serem disputados. Dá até para ele sair dessa zona da repescagem também. Tá? Então é muito importante ele tentar vencer o Bayern, só que é o Bayern, né? O Bayern é foda, ele pode ter entregado aquele jogo, esse jogo aqui ele vir para cima com tudo. Então é o seguinte, você para esse jogo para buscar gols, tá bom? Mais de 2 gols e meio. Por quê? Porque o Bayern está jogando em casa, diante da sua torcida. É um jogo que ele deve para cima, o Stuttgart precisa muito do jogo, então acredito que pelo menos 3 golzinhos a gente veja. Então eu vou cravar um mais de 2 gols e meio aqui, ambas marcam bem quente também, mas esse 2,5 me pega mais. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 4-1 pro Bayern. 1h da tarde, Campeonato Italiano, tem um jogo aqui do time que ressurgiu das cinzas, que foi a Salernitana, vai receber o Cagliari. Salernitana dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, grande momento que está vivendo. E do outro lado eu tenho o Cagliari, que é o momento oposto, dos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. Salernitana que chegou a ser lanterna, agora é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 29 pontos, tá a 1 ponto só atrás do Genoa e do Cagliari, só que o Genoa já perdeu ontem, perdeu para a Inter de Milão e vai enfrentar o Cagliari. Quer dizer o quê? Que se ela vencer esse jogo dentro de casa, ela vai abrir 4 pontos de vantagem para essas 2 equipes aqui, para o Genoa e para o Cagliari. E o que é isso interessante? Faltam apenas 2 rodadas. Ela poderia até perder os 2 jogos, sendo que se o Genoa e o Cagliari não vencerem os 2, né, se eles perderem pelo menos um dos jogos, então já era, ela já não seria rebaixada, ficaria numa posição muito, mas muito tranquila mesmo. Tá? Então é muito importante a Salernitana vencer esse jogo. Do outro lado eu tenho o Cagliari, que tem a oportunidade também de sair da zona do rebaixamento, se ele vencer a Salernitana. Ele vai a 31 pontos, né? Ainda abre 3 pontos para o Genoa e 2 pontos para a Salernitana. Então é muito importante também para o Cagliari estar vencendo esse jogo. Ele que fez 32 gols e sofreu 64, sofre muito gol. E do outro lado eu tenho a Salernitana que fez 31, mas sofreu 72. É a pior defesa da competição, a Salernitana. Vamos dar uma olhada no histórico. Salernitana, 5 jogos de invencibilidade, vem sofrendo gols a 3 jogos. Das últimas 6, em 5 foram ambas marcam. Cagliari nada de interessante. Então é o seguinte, tropa, eu poderia explorar aqui um dupla chance para a Salernitana, porque eu acredito que ela não perde nesse momento que ela está vivendo. Mas sendo bem sério para vocês, é um jogo que eu exploraria gols. Tá? Para a Salernitana é importante vencer dentro de casa, aproveitar esse bom momento, a torcida está acreditando, o time está acreditando, está confiante. Né? Levanta muito a moral do time. Do outro lado eu tenho um Cagliari que para ele é vencer ou vencer, porque a chance dele sair da zona do rebaixamento e depender apenas dele, então ele vai se expor também e a gente tem tudo para ver um jogo aberto, tá? Eu cravaria aqui 2 gols ou 3 gols também. Placar para mim vai ser mais um 2-1 Salernitana, igual eu gravei o último. 2h30 da tarde, voltando para o Campeonato Alemão, tem um jogo do RB Leipzig que vai visitar o Augsburg, cotação derretidíssima aqui, mas é porque o Leipzig ele acabou de ser eliminado da Europa League, ele poupou esses 2 jogos aqui, os 2 jogos ele acabou perdendo, e o que acarretou essa perda dele dos jogos? Ele saiu da zona da Champions League, ele está a 1 ponto do Freiburg, está a 4 pontos do Leverkusen. Para mim o Leverkusen ele não chega mais, mas o Freiburg aqui está bem alcançável. Do outro lado eu tenho o Augsburg, que tem 35, né, não tem mais chance de cair. Tem até uma bem remota, se ele perder os 2 jogos que faltam e o Hertha e o Stuttgart vencerem os 2 que faltam também. Né? É complicado, cara, complicado, mas chance tem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Leipzig não perde a 10 partidas para o Augsburg. O Leipzig dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar para esse jogo aqui, vitória do Leipzig, eu sei que está com uma cotação pequena, mas ele é o único interessado nesse jogo, provavelmente vai vencer, então se você quiser para completar um bilhete pode ser interessante. Mercado de gols também, né? A gente sabe que Leipzig faz jogo maluco, vai para frente, faz gol, leva gol, tá mordido porque acabou de ser eliminado, acabou de entregando os jogos aqui do campeonato alemão, poupando os jogadores para
para a semifinal da Europa League. Nadou e morreu na praia. Acredito que o Augsburg vai pagar esse pato e eu vou cravar um 3-0 pro Leipzig aqui na ousadia. Receba. 3h45 da tarde, voltando para o campeonato italiano, tem um jogo do Milan contra o Hellas Verona, né? Jogo muito interessante para o Milan, porque a Inter venceu o seu jogo ontem, então colocou uma pressão aqui. O Milan tem que vencer de qualquer jeito e vai enfrentar o Verona. O Verona tem uma remota chance de pegar uma vaga aqui numa competição europeia, mas é uma chance bem remota mesmo. Ele está com 52 pontos e a Roma está com 59, né? Faltam 3 rodadas ainda, daria para buscar. Verona, que em 35 jogos fez 61 gols e sofreu 52, e o Milan fez 61 e sofreu 30. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Verona vem de 3 jogos sem perder, vem de 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10, em 8 foram ambas marcam, e o Milan dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. Bom, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, eu acredito que o Milan não perca esse jogo, tá brigando pelo título, precisa muito da vitória, daria para ir com o Milan em empate anula. Mas sendo bem sincero com vocês, tropa, é um jogo que eu venho para explorar gols, pelo estilo de jogo maluco do Hellas Verona, e pelo Milan tá precisando muito vencer. Pro Milan é vencer ou vencer, e dá para cravar aqui um mais de gol e meio, tá pagando 1,20 e pouco. Uma odd interessante para botar no bilhete, dadas as circunstâncias. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Milan. 4 horas da tarde, voltando para o Campeonato Brasileiro, tem um jogão de bola aqui entre Palmeiras e Fluminense, cotação de 1,50, Palmeiras empate anula. Já vou cravar direto. Fluminense é um time que não tem me passado confiança, principalmente jogando fora de casa. A Sul-Americana diz muito disso. E o Palmeiras está aqui. Palmeiras eu brinco que é o inimigo dos pontos corridos, porque é um time que copa quase todas as taças ali, mas o Brasileirão ele sempre deixa a desejar. Mesmo com o elenco, não sei, não rende. O Palmeiras não tem rendido no Brasileirão em questão de pontos corridos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade, dos últimos 10 em 8. A gente teve pelo menos 3 gols. Então, tropa, como eu disse para vocês, caso empate anula, não vou entrar no mercado de gols, porque eu também não confio muito no ataque do Fluminense. Eu prefiro ficar aqui com um empatezinho anula, que o Palmeiras dentro de casa não vai perder esse jogo, no máximo empatar, na minha visão. E para a gente fechar o nosso dia, 4 horas da tarde, eu tenho aqui o Clássico de Madrid, entre Atlético e o Real. Cotação do Real, vocês podem achar estranha, mas aqui já é um indício que o Real deva ir com o time reserva, um time que se sacrificou muito ali na Champions League. Não preciso nem contar como foi o milagre, mas teve que jogar a prorrogação, já é campeão, tá? Já é matematicamente campeão, então não tem por que colocar seus titulares. Só se quisesse realmente atrapalhar o Atlético de ir para a Champions League, mas acho que não compensa não. A galera tá comemorando o título, comemorando a final da Champions League, vai ficar focada, então tô fora desse jogo. Quem quiser pode estar entrando no mercado de gols, mas provavelmente, cara, por Real Madrid vir com essa cotação, ele não vai com o time titular. Então, Real Madrid não indo com o time titular, eu vou ficar de fora. Pô, é uma coisa eu ter Rodrigo, Vinícius Júnior e Benzema, né? Às vezes não tá o Rodrigo, depende, porque o Ancelotti é um cara técnico, tá? Não tem jeito, ele é técnico, ele é brabo. Esse último jogo ele botou o Valverde, irmão. Ah, irmão, o cara é técnico, não tem jeito, tá? Ah, botou o Valverde. Irmão, não tem jeito, o cara é tático. Aí vamos botar, aí eu não vejo Vini Júnior, Benzema e Rodrigo, e vou ver Mariano, Asensio e Jovic. Aí não dá, irmão. Aí eu tô fora desse jogo. Coloquei só como alerta aqui mesmo por causa da cotação do Real Madrid, que é um time que provavelmente vai poupar, porque não tem interesse nenhum no jogo. Beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos de domingão. O vídeo acabou ficando um pouco mais curto. Tentei falar os jogos o mais rápido possível e trazendo jogos que pra mim tem valor, tá? Eu sei que eu pulei alguns jogos, por exemplo aqui, ó. Pulei o jogo do Manchester City contra o Newcastle, porque as duas equipes vêm num bom momento. Se o Manchester City tivesse igual ao Liverpool na semana passada, com cotação de 1,30, beleza, mas a 1,14 só valeria a vitória no primeiro tempo, e jogar contra o Newcastle tá complicado, tá bom? Outro jogo aqui, por exemplo, Atalanta. Não confio na Atalanta, é o time que dos últimos 5 jogos venceu apenas um e não tem jogado bem, por mais que em frente tenha um confronto tranquilo, vamos dizer assim. Um time que vem de 3 derrotas seguidas, cara, não confio na Atalanta, beleza? Aqui eu tenho o jogo do PSG, que já é campeão, vai enfrentar o Troyes aqui, que ainda tem chance de cair, então o jogo para mim não interessa. Lorient e Marselha pode ser até um joguinho interessante para gols, porque o Mônaco venceu ontem e acabou empatando em pontos com o Marselha, mas aí vai pegar o Lorient, que é um time mais fraco, um time que luta contra o rebaixamento também. Então, como tem duas equipes aqui interessadas no jogo, dá pra gente ver pelo menos 2 gols, vai ficar a critério de vocês. Na Holanda tem o jogo do Ajax contra a Z, jogão, e tem o Feyenoord contra o PSV também jogão. São 2 jogos que eu buscaria o mercado de mais de 2,5 gols.
tá legal? Para mim é interessante pelo histórico do confronto também, por tudo. 2 golzinhos a gente veja e é isso. Bom, tropa, agora é sério, tem jogo do Brasileiro aqui, tem um monte de jogo, mas sinceramente para mim não interessa, tá? Espero que seja um dia muito bom pra gente, espero que eu esteja acertando o dedo no bilhete, escolhendo ali os jogos certos e tamo junto, muita fé, pra cima!